Essa série de vídeos que a gente está começando agora aqui nesse canal é uma série onde a gente vai falar um pouco sobre lógica de programação, uma das matérias mais importantes da programação, a base para todo programador ele se dar bem na vida. Quando você aprender lógica de programação, você não vai se tornar automaticamente o melhor programador do mundo. Não, na realidade você só vai ter adquirido as ferramentas necessárias. E aí já começa falando que é lógica de programação, que é a matéria que a gente vai estar aprendendo as ferramentas para a gente construir bons programas que sigam uma boa lógica. Quando a gente não sabe usar lógica de programação, ou usa a lógica de programação de um jeito errado, ou a gente não aplica a lógica de programação. O nosso programa, ele simplesmente segue na base da fé. Se o seu professor perguntar, tá, mas por que isso aqui funciona? Por que você está fazendo aquilo? Você vai olhar para aquilo e vai dizer, eu não sei. E aí você vai ter assistido meus vídeos e aí você vai dizer, não, professor, ele funciona porque aqui eu tenho uma estrutura de condicional, disso, aquilo. Lógica de programação é isso. Essa matéria que a gente vai estar aprendendo essas ferramentas necessárias. E qual é a maior ferramenta da lógica de programação? Os algoritmos. Algoritmos não são robôs. Você já ouviu muito bem falar desses algoritmos, talvez até muito mal desses algoritmos, como por exemplo, o algoritmo do TikTok faz de tudo para prender a gente, perder tempo, não sei o que. Mas algoritmos não são os robôs. Algoritmos não são pessoas. Não é uma função, aquela pessoa é um algoritmo. Não. Algoritmos são receitas, basicamente. Eles são a receita do nosso código. E comumente nós fazemos algoritmos. Você não só tem algoritmo na matemática ou na programação, você tem algoritmos também no seu dia a dia. Quando você vai fazer um bolo, quando você vai fritar uma carne, quando você vai limpar a casa, quando você vai fazer uma atividade, você tem algoritmos. E eu vou sim pegar a minha colinha, na qual eu falo aqui. Eu trouxe uma definição muito boa, cara, que está presente no livro Entendendo Algoritmos, um guia ilustrado para programadores e outros curiosos. Um algoritmo é um conjunto de instruções que realizam uma tarefa. Então, basicamente é isso o algoritmo. É como eu falei, ele é uma receita do bolo. E sabe o que é mais interessante do algoritmo? Que o algoritmo, ele não depende de linguagem de programação nenhuma. Você constrói um algoritmo e ele simplesmente serve para todas as linguagens de programação. O algoritmo que você constrói aqui, você pode adaptar ele para Python, C#, C, C++, pode utilizar ele em PHP e até em Assembly, cara. Então, basicamente, algoritmos são incríveis porque eles são de modo universal, eles não dependem da linguagem de programação. Quando você compreende algoritmo, você não está se prendendo a uma linguagem, você não se torna um tipo de programador de linguagem, né? De que depende daquela ferramenta, que depende daquele framework, daquela biblioteca. Não, você se torna um programador independente, onde você tem as suas próprias perninhas para caminhar e construir até mesmo suas próprias funções, talvez até a sua própria biblioteca. Já imaginou você construindo sua biblioteca em Python? Então, isso aí, aprendendo algoritmos, você vai conseguir. O algoritmo que a gente vai usar de exemplo para eu falar das 3 representações, sim, é incrível que algoritmos eles têm 3 formas de serem representados: narrativa, fluxograma e pseudocódigo. A gente vai ver muito pseudocódigo aqui, mas isso é mais para frente. A gente vai primeiro aprender as partes conceituais para depois a gente ver o pseudocódigo. E aí o pseudocódigo, ele é só, é como se ele parecesse uma linguagem de programação, mas ele não é uma linguagem de programação. Ele é mais próximo da nossa linguagem. Então a gente vai usar bastante Portugal aqui, mas eu vou falar um pouco sobre esses 3, só que a gente precisa primeiro ver um algoritmo. E o algoritmo que eu trago para vocês é o algoritmo de busca binária. E eu vou até ficar segurando aqui a minha colinha na mão para eu não errar em nada aqui, tá bom? E olha só que na minha capinha de celular tá toda acabada, mas olha o que eu botei. É o Batman. Eu só queria mostrar isso mesmo. A gente vai falar agora do algoritmo de busca binária. Bem simples esse tipo de algoritmo, porque veja bem, você já faz ele naturalmente. Quando você tem um livro muito grande, sei lá, um livro com 100 páginas, você sempre vai querer abrir no meio. Você abre ali naquela página 50, você sabe exatamente qual é o meio, então você abre exatamente no meio. Olha, a gente já tá usando estrutura de condições, mas enfim. Se o meio, ele for muito alto, referente à página que você quer, então você vai descartar o meio, entendeu? O meio pra cima, porque é muito alto, então obviamente não pode ser a página, sei lá, 95 que você quer. Você quer, por exemplo, 25. Então, não faz sentido ser 95. Então você abre no meio, ali a página 50, por exemplo, você descarta tudo que tem de 50 pra cima e vai jogar um número mais baixo, sei lá, um número 20. Se o 20 ele for muito alto, ele for muito baixo, então você sabe que não pode ser a página 1, então você descarta a página 1. Aí você joga em outro, 23 ou no 25, enfim. Isso é um algoritmo de busca binária. Ele não é tão aleatório quanto eu expliquei aqui, do jeito que eu expliquei, eu acho que ficou muito, parecendo que ele é muito aleatório, mas ele não é tão aleatório assim. E ele é um algoritmo muito bom, porque a gente poderia ter um algoritmo de busca simples, que é olhando página por página, só que ele demoraria muito. O de busca binária não, você abre exatamente no meio. Se for muito alto, você descarta.
Se for muito baixo, você também descarta, mas você vai descartar de acordo com se é muito alto ou se é muito baixo. Por exemplo, se eu quisesse a página 95, eu descartaria dos 50, que é o meio, para baixo. Então, basicamente, isso é um algoritmo de busca binária. É um algoritmo que ele vai te ajudar a ter uma busca mais inteligente, mais rápida. E você já faz isso naturalmente quando você abre ali o livro, não está na página que você quer, e aí você vai folheando mais para cá ou mais para lá, de acordo com os números. Se for muito alto, aí você volta. Se for muito baixo, você adianta. Então, isso é um algoritmo de busca binária que você já faz inconscientemente. E aí a gente vai ver aqui 3 formas de representar esse algoritmo de busca binária. A gente vai ver, por exemplo, eu sei que o livro ele vai de 1 até N. N é o quê? N, ele é um número qualquer. Então vamos pegar aqui, eu peguei aqui o número total de páginas 99, nesse exemplo aqui que eu escrevi no meu roteiro. 99 vai ser o número de páginas pra gente facilitar a nossa vida. E aí a gente vai definir que o início é 1. Isso aqui é o narrativo, eu não sei se eu falei isso, mas isso aqui é o narrativo. É um algoritmo descrito de maneira narrativa, ou seja, a gente está falando aqui na linguagem normal. Sei que o livro ele tem páginas de 1 até N. N é o número total de páginas. No caso, N ele é igual a 99, nesse exemplo da gente N vai ser igual a 99, mas poderia ser qualquer outro número, dependendo do livro que você está olhando. Eu defino o início como sendo igual a 1 e o fim ele vai ser igual a 99. Já começa toda uma estrutura de repetição que a gente vai ver mais tarde, mas entenda como é que funciona um algoritmo de modo narrativo. Enquanto o início ele é maior ou igual ao fim, eu vou repetir os passos abaixo. Abro o livro exatamente na página do meio, que é o início mais o fim, dividido para 2. É assim que a gente vai descobrir o meio. A gente vai somar o início, vai somar o fim e vai dividir para 2 e a gente vai ter o meio. Vai dar 100, depois vai dar 50 o meio. Aqui eu vou ter a página 50, eu vou ter descoberto qual é a página. Se a página que eu quero é exatamente a página 50, eu achei. Termino por aqui o nosso algoritmo, acabou. E se não for? Se a página que eu quero é maior que 50, então eu jogo fora a metade de baixo, que no caso seria a página 1 até 50, então essas páginas maiores, como eu já disse, joga fora. Se a página que eu quero ela é menor que 50, eu jogo fora a metade de cima. Então tudo que é de 50 para cima, eu jogo fora. E aí, nesse caso, eu fico fazendo o meio menos 1. O outro eu faria o meio mais 1, o outro eu faço o meio menos 1. Não é tão aleatório. Então assim, se a página é muito baixa, então é 50 mais 1, 51, 52. Se a página é muito baixa, aí é 50 menos 1, 49, enfim. Isso seria um algoritmo de busca binária de maneira narrativa. Eu estou descrevendo uma sequência de passos lógicos de modo narrativo, estou narrando. Então é bem natural, é bem a fala da gente. A gente já faz isso naturalmente, a gente já cria algoritmos naturalmente, de maneira bem simples no caso. E aí se eu sair de lá sem encontrar, significa que a página ela não existe no livro, ou seja, eu já vou ter procurado a página, mas eu simplesmente não achei. Ou seja, ela não existe. A página 110, num livro que só tem 100 páginas, é impossível essa página existir. Então a gente termina esse loop que a gente vai falar sobre estruturas de condicional. Aqui a gente viu, já dando spoiler, né? A gente viu o algoritmo narrativo, a gente viu estruturas de condições, a gente viu estruturas de repetições, tudo isso dentro desse algoritmo. E aí, o que acontece? Eu tenho outras formas de narrar este mesmo algoritmo. Por exemplo, deixa eu até vir pro lado e deixa aparecer aqui o fluxograma, que foi muito fácil. Eu peguei essa narração que eu fiz e eu joguei no ChatGPT e mandei ele fazer esse algoritmo para ser bem mais rápido. Tá aí, é um fluxograma criado por IA. Eu fiz a narração e depois joguei na IA para ela criar o fluxograma. E a coisa mais divertida que poderia ser feita era eu mesmo criando meu fluxograma. Por que eu não criei meu fluxograma? Porque na hora eu tava com preguiça e eu queria acelerar esse vídeo, senão ia demorar mais. O intuito desse vídeo não é ensinar vocês a fazer fluxograma, então eu tomei essa liberdade. E para mostrar que a IA, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada. Você constrói o algoritmo de modo narrativo, joga na IA e pede para ela construir um fluxograma. Mas você poderia já construir seu fluxograma. E a coisa mais legal dos fluxogramas é que eles são visuais. Então você bate o olho, você entende o que está acontecendo. São várias setas indo para um lado, para o outro. É muito legal, eu acho muito didático. A gente vai ter algoritmo narrado aqui. A gente vai ter fluxograma. Eu não vou me apegar a ensinar tanto fluxograma na série. Talvez eu faça um vídeo bônus aí, coloque no meio da playlist um vídeo falando, ensinando como fazer um fluxograma. Mas eu não me recordo de ter preparado nenhum vídeo, nada do gênero no meu planejamento para ensinar a fazer fluxograma. Até mesmo porque a gente vai trabalhar com pseudocódigo. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de pseudocódigo. É basicamente aí o mesmo código que a gente falou, o mesmo caso, perdão, não é o mesmo código, mas é o mesmo fluxograma, é o mesmo algoritmo, perdão. Esse é o mesmo algoritmo que eu falei, eu narrei ele na nossa linguagem natural. Eu criei um fluxograma com base em A, peguei
o meu algoritmo que eu tinha feito, narrativo, e converti ele para fluxograma e tem o pseudocódigo, que ele é mais próximo de um código. E é isso que é tão bacana do pseudocódigo. Eu não quero que vocês se apeguem ao pseudocódigo de modo a achar que toda linguagem de programação vai ser daquele jeito ou coisa do gênero. Não, não, não. Tem linguagens de programação que são mais simples, outras que são mais complexas, outras que são mais próximas de linguagem de máquina, e aí você vai ter que fazer tipo, sei lá, assembly é alocação de memória manual, então você tem que ali separar um espaço na memória, tudo manualmente, enquanto no Python você tem uma liberdade muito maior e é mais parecido até com o pseudocódigo, o Python, mas enfim, o pseudocódigo eles têm diversas limitações, mas o porquê eu vou apresentar eles para vocês, porque eles são mais próximos de linguagem de programação, porque eu não ensino com Python. A maioria dos cursos de lógica de programação eles ensinam com Python, alguns ensinam com Portugal, mas boa parte começou a ensinar com Python. Por que eu não ensino com Python ou com alguma linguagem de programação já de cara? Porque eu não quero que vocês se apeguem à linguagem de programação. A linguagem de programação, ela é uma ferramenta que a gente vai escolher de acordo com a necessidade da gente. Talvez para uma necessidade como um hardware embarcado, um dispositivo embarcado pequenininho, um controle remoto, talvez a sua Smart TV, você precisa usar uma linguagem de programação como Assembly. Talvez você vai desenvolver um site e aí você vai querer usar PHP ou Python. Ou talvez você tenha um site em PHP e você vai precisar atualizar para Python, o back-end. Enfim, existem muitas possibilidades e a linguagem de programação ela também vai ser escolhida com base na sua maior afinidade. Talvez você goste mais de Java, outros vão gostar mais de Python, outros vão achar que Java é pecado e Python é pior ainda. E aí vão querer usar, sei lá, JavaScript, né? Gostar. Mas basicamente esse é o primeiro vídeo, eu espero que vocês tenham entendido um pouco de lógica de programação, entendido o que é lógica de programação, entendido o que são algoritmos e mantenha na sua mente que algoritmos são as ferramentas que a gente utiliza para desenvolver o passo a passo. Eles são uma instrução lógica para resolver um problema, tá bom? Eles não são o código em si. E aí a gente vai aprender um pouco sobre lógica de programação, vai ver algumas ferramentas e a gente vai começar a aprender a construir algoritmos, principalmente com pseudocódigo. Eu não vou falar tanto de modo narrativa e nem tanto fluxograma, a gente vai ver mais pseudocódigo. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, até os próximos vídeos de lógica de programação. E é isso aí, a gente se vê na próxima, tem alguns vídeos aí na tela para vocês assistirem.